Cecília Leles e este é o canal Abençoando Você, um canal que visa trazer bênção para a sua vida espiritual e para também você ter um desenvolvimento pessoal. Antes de começarmos, eu te convido a passear, se você ainda não conhece o nosso canal, nas playlists que nós temos aqui. Sempre no final do vídeo a gente vai indicar um outro que tem conexão com esse vídeo para que você possa aprofundar e se desenvolver mais nas temáticas tratadas aqui. Neste vídeo hoje nós vamos falar como ter intimidade com Deus e a partir disso como ter uma vida transformada. Você quer isso para a sua vida? Então fique até o final do vídeo, que nós vamos estar falando das 3 chaves para ter intimidade com Deus. Mas antes de começar eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber os próximos, curta e compartilhe. Vamos começar! Antes de adentrarmos no tema, eu quero ler um verso na Bíblia que ilustra muito como a intimidade de Deus, com Deus, é a chave para a gente ter sucesso em todas as áreas da vida. Está no capítulo 37 de Salmos, no verso 4. Diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Quando nos deleitamos, nos aproximamos, temos intimidade com Deus, aquele sonho, aquele projeto, aquela área da sua vida que você precisa que modifique, que você precisa que seja transformada, assim Ele faz. Então vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é intimidade, para depois a gente entender como fazer intimidade, como fazer para ter mais intimidade. A gente faz uma analogia com a nossa vida humana, porque assim como é na terra, é também no céu. O nosso Criador, o nosso Deus, Ele nos deixou o mundo físico muitas chaves que nos abrem o entendimento de como essa realidade se conforma, se entra em conexão com o mundo físico. Porque a gente está numa dimensão material. Então, Ele deixou códigos para nós, na vivência do dia a dia, para a gente entender o mundo espiritual. E uma delas é a questão da intimidade com Deus. Um exemplo que nós temos é a família. A família é preconizada por Deus, que é o quê? É um homem, uma mulher, e que dos dois é gerada uma vida, um outro ser, um filho. Mas para gerar essa vida, para gerar esse filho, tem que haver o quê? Uma intimidade, a conexão, a relação sexual, que é a união dos dois corpos, para que haja fecundação e, consequentemente, a geração de uma vida. Isso nos mostra que, quando nós entramos em intimidade, em conexão profunda com Deus, é gerado vida, transformação na nossa vida. Por quê? De onde eu tirei isso? Porque a Bíblia, ela usa como simbologia que Cristo é o noivo e a igreja, os filhos de Deus, aqueles que seguem a Deus, a Jesus, é a igreja, é a noiva e vai ter um casamento, uma união. Então tudo isso são tipologias, simbologias para que nós possamos com a nossa mente material visualizar o que Deus quer. E no casamento, um noivo com uma noiva, o que eles mais anseiam? Nós estamos falando do noivo, uma noiva nos moldes tradicionais bíblicos para a gente poder entender a conexão. É o momento que eles vão estar casados e aí sim eles vão poder ter intimidade. Só que em Cristo, em Jesus, através do Espírito Santo, nós já podemos ter uma intimidade com Deus. Não no sentido sexual, mas no sentido de profundidade, de relacionamento. E aí eu te pergunto, será que Deus, Ele quer se relacionar? Será que Deus quer ter relacionamento com a sua criatura? Sim, é como um pai, que também é uma analogia, um pai e uma mãe. O maior prazer de um pai e uma mãe é o quê? É que o seu filho se relacione com ele. É que seu filho e que sua filha busque conversar, falar. A criança também, a coisa que ela mais ama é que seu papai e sua mamãe se relacionem com ela. E através dessas simbologias você vai entender como Deus quer ter intimidade conosco. Só que Deus, Ele não força isso, a gente tem que querer. E aí eu fiz uma frase de reflexão aqui, prestem bem atenção.
Quanto mais profundo seu relacionamento com Deus, maior vai ser a sua intimidade. E quanto mais intimidade você tem com Deus, mais poder você tem. E quanto mais poder você tem, mais as trevas têm medo de nós. Então as palavras-chave são relacionamento. Quando a gente se relaciona, a gente tem intimidade. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente começa a receber mais unção, mais conexão, mais o que vem dele, que é poder. E quanto mais poder nós temos, mais as coisas ruins, os espíritos das trevas se afastam de nós. Mas para criar essas conexões, essa intimidade com Deus, existem chaves. E eu coloquei aqui 3 principais chaves de práticas que fazem com que a gente tenha intimidade. Se você usar essas 3 chaves, eu falo com você, você vai ter uma vida, você vai desfrutar de uma vida com Deus, uma qualidade de vida melhor. Muito bem. Eu tenho um outro versículo. E esse versículo nos confirma se realmente Deus, ele quer ter intimidade conosco ou não. Está em Marcos 12:30, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Então, para a gente amar a Deus com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, com as nossas forças, amar. A gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece. A gente não consegue amar aquilo que a gente não entende. A gente não consegue amar aquilo o qual a gente não tem intimidade. Quanto mais intimidade a gente tem com Deus, mais amamos a Deus, porque mais conhecemos a Deus. E quanto mais a gente se entrega e se mostra a Deus, a gente aumenta essa conexão. E é uma via de mão dupla, a gente recebe essa bênção dos dois lados. E eu faço uma pergunta: nós conseguimos amar? Paixão não? Amar alguém que nós não conhecemos? Não. Então se a gente não tiver intimidade, a gente não vai conseguir amar a Deus, a gente não vai conseguir conhecer a Deus, conhecer aquilo que Ele quer para nós, aquilo que Ele tem para nós, e a gente vai ter uma vida muito aquém. A gente vai cometer erros por não conhecer o nosso Deus. Às vezes erros com boas intenções, nós vamos cometer erros. Às vezes a gente não vai ter intimidade com Deus porque a gente acredita que a gente precisa ter um intermediário entre nós e Deus, e não precisa. Porque o próprio Deus, ele não quer que tenha-se intermediários. Mas que a gente faça com boa vontade, não é essa a vontade de Deus e não é necessário. Vou dar um exemplo para você. Um pai e uma mãe. Já pensou se você vai pro seu tio para pedir uma coisa para ele conversar com você? É sinal que você não tem intimidade com seu pai. Então as pessoas que utilizam intermediários são pessoas que não desenvolveram a capacidade de intimidade. E é uma coisa que a partir de agora você vai desenvolver. Eu não nasci cristã, como eu já falei várias vezes. Então, eu tinha um entendimento que Deus era a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Que Deus era um ser justo, poderoso, inteligentíssimo e distante de mim. A partir da hora que eu entendi que Deus, Pai, Espírito Santo e o Filho, eles existem para trazer em nós as manifestações de Deus, as características de Deus, para que nós possamos ter nessa dimensão física o entendimento e através do seu Santo Espírito nos relacionar. Então, qual que é a primeira chave para a intimidade? A primeira chave para termos intimidade é a verdade e a sinceridade. Quando a gente tem um amigo, a gente não mente, a gente pode mostrar as nossas mazelas, o que nós somos. Então você não precisa ir orar a Deus usando rezas prontas. Não, seja você, fale de você. Não que você não possa usar rezas prontas, pode. Mas intimidade não é algo pronto, é algo que vem do seu interior. Fale de você, não precisa falar, ó, excelso, criador, eterno, magnânimo. Não, converse com ele respeitosamente, mas como se fosse o seu pai ali em frente. Porque Deus quer a verdade. Conte para Deus aquilo que você não gosta em você, aquilo que você quer mudar na sua vida, aquilo que você fez de errado. Conte para Deus os seus sonhos grandes e conte a Deus os seus pequenos sonhos. Fale com Ele, tenha intimidade com Ele, converse com Ele. Essa é a primeira chave, é a verdade e a sinceridade.
A segunda chave para termos intimidade é tempo. A gente vê, quando a gente ama uma pessoa, a gente quer estar perto dela muito tempo. Um namorado, uma namorada, um filho, um amigo, uma amiga. A gente dispensa tempo para aquilo que a gente acha importante. Se a gente não tiver tempo com Deus, é porque a gente não acha que é importante estar com Deus. A gente não pode delegar para Deus o nosso resto de tempo, mas sim, Deus gosta de tudo que são primícias, que vem primeiro. Então arranje um tempo do seu dia, seja de manhã, seja de tarde ou seja de noite, para estar com Deus e com frequência, todos os dias. Você pode ter 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Comece com pouco e vai aumentando gradativamente. Faça devocional. Esse é o processo de devocional, que é um processo no qual você tira um tempo para ler a Bíblia, um tempo para orar, um momento para ouvir louvores e adorar e fazer a reflexão. No final desse vídeo eu vou estar colocando os passos direitinhos como fazer o devocional, que é um outro vídeo que eu fiz. Então é o tempo. E uma coisa importante, tem um versículo que fala sobre isso. Olha para vocês verem, em Efésios 6:10 é falado: tornem-se, isso é Jesus, né? Isso é o Espírito Santo falando através de Paulo. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Quando a gente tem esse tempo com Deus, a gente está unido, vivendo unido com o Senhor, a gente tem força. E Efésios depois 6:10, lá para frente, ele vai falar sobre a armadura de Deus. Mas a primeira característica da armadura de Deus é estar unido com Deus. E a gente só consegue estar unido tendo intimidade. E a gente só tem intimidade se a gente tem relacionamento. E a gente só relaciona se a gente dispensa tempo para Deus. E a terceira chave é: busque mais intimidade. Deus, Jesus, ele não tem nenhum filho ou filha preferido. A diferença é que tem filhos que o buscam mais. Tem filhos que buscam mais da sua presença. Tem filhos que querem conhecer mais do caráter de Deus, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, conhecer através da Bíblia quais são os caminhos que a gente vai trilhar, que a gente vai ter menos problema. Qual caminhos que a gente não deve trilhar, porque vai dar mais problema. Porque Deus, ele não colocou as leis dele, que estão descritos na Bíblia, as orientações, os ensinamentos de Salmos, de Provérbios, de Levítico, de tudo, para nos fazermos ter uma vida chata, uma vida desagradável, uma vida sem prazer. Não. Todas essas leis são cercas, todos esses ensinamentos, todas essas instruções que Deus nos dá é porque ele é um pai e ele coloca como se fossem cercas para que a gente não caia em bueiros que nos levem a buracos por escolhas erradas, embasadas em emoções equivocadas, em pensamentos equivocados e por opressões espirituais. Então ele nos clareia. E conforme você vai lendo e buscando mais de Deus através da oração e da leitura da palavra, você vai conhecendo o que Deus preparou para nós. E ele preparou coisas maravilhosas. Busque mais a Deus. Busque. Jesus, ele tem coisas maravilhosas. Se você ainda não teve uma experiência com Deus, você já teve experiências religiosas, às vezes você é cristão, mas você não tem ainda intimidade. Às vezes você ainda não teve contato com Deus, você veio de outras religiões que ensinam coisas boas, mas não nos encaminham para o processo de intimidade com Deus. Vá para um próximo nível. Abra-se para Deus. Ele tem coisas grandes e maravilhosas para você. Veja o que Jesus ele respondeu em João 10, 25 a 27, quando perguntaram se ele era o Messias. Jesus respondeu: as obras que eu faço, isso é Jesus falando, pelo poder do nome do meu Pai, falam a favor de mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jesus, ele se compara a um pastor e os seus filhos como ovelhas. Ele conhece a voz das ovelhas. Mas será que nós, como ovelhas de Cristo, conhecemos a voz dele? Não é uma voz física, é aquela voz interior em consonância com a Bíblia.
E para finalizar, eu digo para você que em Mateus 20:28 fala que se a gente tem intimidade com Deus, utilizando as 3 chaves, que é verdade, sinceridade, tempo devocional para ouvir a direção de Deus, lendo a Bíblia, orando e buscando cada vez mais, começando com 5, 10 minutos, mas com disciplina, nós vamos ter essa bênção aqui. A gente se torna ovelha, a gente começa a aprender a ouvir a voz do nosso pastor e Jesus diz o seguinte: e lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ele era ressurreto aí, ele já estava para ascender ao Pai e ele falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ou seja, hoje, não tenha vergonha, busque a Deus. Seu pedido, por menor que seja, uma vaga na garagem, há um pedido de cura de uma doença terminal, não importa. Deus se importa com você. Deus quer estar com você. Deus quer ter intimidade, relacionamento. Ele ama, Ele é bom, Ele é justo. Ele quer o melhor para nós. Se Ele fala não para alguma coisa, é para o nosso bem. Acredite, essa intimidade e esse relacionamento está aberto para mim e para você. E você vai aprender a ouvir a voz de Deus, e vai errar menos, vai acertar mais e vai ter uma vida transformada para transformar mais vidas. Eu agradeço por você estar aqui até o final. Se fez sentido para você ou se você tem alguma experiência ou alguma dúvida, comente aqui embaixo na parte dos comentários, curta, compartilhe e se inscreva. E assista também esse vídeo aqui, que fala sobre devocional. Quero dizer para você que você tem uma vida transformada. Ela está às portas para você. Eu abençoo você. Tchau, tchau!